acredito que eu finalizei a aula 19.1 tentando lembrar do nome da estrutura, mas não vinha, galera, não vinha. Aí na hora que o meu diretor fez, veio a palavra. Por isso que a gente não pode forçar muito a cabeça, não. E a cabeça do tio já não está muito bem. Galera, o nome, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês. Ah, tá bom, Jefferson. Que aula é agora, professor? É a aula 19.2. É, aquela aula que a gente... Ó, 19.2. É aquela aula, pessoal, que nós vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Deixa eu ver esse lado aqui, né, meu diretor? A aula que a gente vai fazer aquele jogo rápido. No final da aula 19.1, eu estava tentando lembrar o nome. Do nome do quê, professor Jefferson? Ah, bem aqui, né? Eu estava falando sobre o aprisco. São estruturas antes de mercado. Vou voltar. Aqui, nós estávamos bem aqui. E tem instalações. Essas instalações, elas precisam receber estruturas. Então, professor, a gente estava falando de alimentação, nutrição, aonde nós colocamos o quê? Esses volumosos nos apriscos. Deixa eu voltar. Claro que em relação a corte, a leite, precisa do quê? Do volumoso. E aí eu falei assim, meu Deus, mas a mão de obra do aprisco. Que nós vamos falar nas próximas aulas, quando a gente fizer aquela imersão. Mas a aula de hoje, agora, que nós temos um tempinho contado, é só para a gente revisar tudo que foi falado na aula anterior, porque daqui a pouco eu vou deixar vocês fazendo atividade. Na tela, meu diretor. Olha aí, ó. Falamos do quê? Primeiramente, o que é caprinocultura? Caprinocultura é um ramo da zootecnia que trata do quê, professor? Da criação. É o estudo da zootecnia que trata da criação de cabras. Estes mamíferos são herbívoros e foram domesticados há mais de 7.000 anos. Esses animais, ó, eles são adaptáveis para vários sistemas. O que significa adaptáveis, professor? Opa! O que significa adaptáveis, professor Jefferson? Ô, Jefferson, vou te dar na tua cara. Adaptáveis significa que nós temos 3 sistemas de produção. Sistema intensivo, extensivo e o semi. Qual deles, professor, vou usar? Depende da raça? Não! Depende da estrutura e do que tu tem no teu bolso. Esses animais eles se adaptam muito fácil a um desses 3 sistemas. E trata-se da rusticidade deles. Dos caprinos, eu tiro o quê? Eu posso, ó, leite, carne. Meu diretor, para mim. Meus queridos, e quando eu falo de leite e de carne, nós ainda vamos falar dos derivados. Porque você não vende... É muito difícil você chegar no supermercado, você encontrar leite de cabra. Leite sim para beber. Alguns têm. O valor é lá em cima. Tem muito o quê, professor? Derivado do leite. E o derivado do leite são preços não tão bem acessíveis, mas não fica na gôndola por muito tempo. Aquilo sai, tem um fluxo. Além da carne de cabra. Aí você falou, professor, você falou carne de cabra? Meu diretor, aumenta a tela aí, que eu já sei que já deve ter dado aí um branco nos meus queridos estudantes. Aumenta a tela aqui para mim, por favor. Quando falar de cabra, nós falamos de quê? Aumenta, meu diretor. Aê! Professor, eu sempre esqueço o que é cabra, o que é bode, o que é ovelha, o que é cabrito. Então, para a gente relembrar, ó, nós temos aí, cabra é a fêmea, bode é o macho e cabrito é o descendente. Então, na criação de caprinos, nós podemos, vou comprar carne de bode, vou comprar carne de cabra, ou vou comer um cabrito, que é uma carne mais, é igual porco, suíno. Tu pega um suínozinho pequeno, a carne chega e desmancha. Então, quando você não quer definir o sexo ou a fase da fisiologia dele, do desenvolvimento, chama caprinos. Tudo bem? Já define logo tudo. Então, a gente volta aqui.
Então, os caprinos são classificados em 3 sistemas. Você pode classificar eles no extensivo, intensivo e semi-intensivo. Claro que o semi-intensivo, o pessoal lembra, semi-intensivo são muitos utilizados, o semi-intensivo é muito utilizado para engorda. Ou você está produzindo reprodutores para vender os descendentes para outra pessoa engordar. Você também pode pegar somente um rebanho de fêmeas para produzir leite, e aí você também pode fazer o quê? Inseminação artificial. Uma coisa que nós nem tocamos na aula, mas tem inseminação artificial. Por quê? Porque é favorável você fazer o sincronio das fêmeas. Sincronização do cio das fêmeas que possibilita com um macho só você conseguir cobrir até 6 fêmeas em um mesmo cio. Isso favorece você ter um fluxo de um rebanho, e esse rebanho heterogêneo. É a melhoria genética desse procedimento. Lembrando com as raças, principalmente raças para corte e leite, tá? Intensivo tem uma elevada mão de obra, o extensivo tem estruturação, estrutura da sua propriedade. O intensivo é mão de obra, é mais formação de estrutura de galpão, onde vão ficar esses animais, tá bom? E o que mais? Os alimentos, né? Além de volumosos, como pastagens capineiras, fêmeas e silagem, manter a qualidade que inclui a dieta suplementar, que é a base de quê, professor? Grãos e farelos. Tanto os grãos e farelos que vão auxiliar no processo de digestibilidade, tá bom? Ok, professor. Para mim, meu diretor, meus queridos, vou deixar vocês agora fazendo as atividades, mas daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções. Tchau. E aí? É atividade? Não, professor! Acabamos de fazer as atividades. Agora é a hora da gente corrigir e sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante. Como é que nós vamos fazer isso? É simples. Sempre estou avisando aqui vocês do primeiro ano que a gente vai colocar a pergunta, se for pergunta aberta, professor, aquela que a gente tem que discorrer alguma coisa, não se preocupe, não precisa estar com as mesmas palavras. Na hora que eu colocar a pergunta, eu vou ler e vou mostrar a resposta. Aí eu vou comentar a resposta. E na hora que eu comentar a resposta, você vai perceber, caramba, ele colocou uma palavrinha lá, um conceito, e eu descrevi esse conceito. E aí como é que eu faço, professor? Simples. Você sublinha o que você descreveu e coloca o nome que vai estar aqui. Esse termo técnico. Dessa forma a gente cria aquela familiarização com esse termo técnico e melhora o vocabulário na hora da avaliação. Se aparecer alguma atividade fechada, aí o que a gente faz? A gente mostra a alternativa correta. Se tiver a necessidade, a gente volta lá na lâmina que fala sobre o assunto e explica por que as outras alternativas não contemplam o que foi solicitado. Tá bom? Então, meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Questão de número 1. Já veio até com a resposta. O sistema de produção em que os caprinos são soltos pela manhã, de preferência após as 9 horas da manhã, o que diminui a contaminação de larvas e vermes. E presos novamente na parte da tarde, para que passam a noite fechados. Como se classifica esse sistema e sua vantagem? Melhora os índices de produtivos, melhora o controle zootécnico, sanitário do rebanho, diminui contaminação por vermes e melhora o risco de predação. Pessoal, vamos lá. Professor, quando nós estamos trabalhando com o sistema de produção,
Qual é a hora que a gente solta para o animal pastar? Pessoal, eu sei que aí tá 9 horas da manhã, mas faça assim, ó. Tá? Primeiro, você solta nos horários, né, que não estão tão úmido, o pasto que não está mais úmido. Por quê? Porque no início da manhã, o orvalho, né, vai estar com água e os vermes podem estar andando em cima das folhagens. E se tiver verme, pode ocorrer contaminação. Então, é melhor fazer isso no horário mais seco, tá? Claro que isso é uma condição se tiver aí alguma sinalização de infestação. Esse procedimento é para você diminuir qualquer incidência de infestação, diminuir contaminação por verme. Claro que melhora a produtividade quando você também recolhe esse animal. Possui menos risco de predação se você não deixar ele pastando à noite. Tem as diferenças em relação à bovinocultura, que você, na bovinocultura, deixa o animal pastando dia e noite, não na caprinocultura. Por isso que tem essas vantagens e desvantagens na hora de você soltar o animal para ele fazer o pastoreio ou pastagem e na hora de você recolher esse animal. A única em relação ao horário é devido se tiver algum histórico de infecção por verme. Por isso que lá no aprisco é essencial na hora da limpeza realizar o processo de averiguação da textura da fezes ou então a presença. Pegar aleatoriamente o animal para fazer aí exames de fezes, que é feito em animais, porque a contaminação, a proliferação é rápida no pasto. Sistema semi-intensivo. É nesse processo que a gente faz. O sistema semi-intensivo, os caprinos ficam confinados, ou seja, permanecem em currais com área restrita. Restrita. Ô Senhor, apaga. Restrita. Em que a água e os alimentos necessários são fornecidos em coxos. Quais as possíveis vantagens desse sistema? Pessoal, olha aqui, ó. Maior produtividade por animal, maior produção em área pelo uso de tecnologia para a produção de alimentos, consequentemente, assim, colocar o maior número de animal em uma menor área ocupada, melhora o acompanhamento dos animais, que possibilita, claro, corrigir por... Para mim, meu diretor, meus queridos, quando a gente olha isso aqui, deixa eu vir para esse lado aqui, que fica mais fácil aqui, ó. Primeiro, quando nós estamos falando de sistema intensivo, o animal está preso, ele está em um ambiente que vai lhe proporcionar todas as necessidades que ele tem para desenvolver. É um ambiente controlado, tem uma estrutura, então requer o quê? Mão de obra. Mão de obra especializada porque eu tenho uma quantidade de animais em um lugar restrito, onde tem que fazer uma higienização, ventilação, higienização que eu falo, a retirada da urina, a retirada das fezes, a limpeza do coxo, onde fica a água, limpeza do coxo, onde fica o bebedouro, para não ocorrer o processo de fermentação quando está usando suplementação. Então, claro que tem aqui uma mão de obra especializada, mas você garante um controle eficiente. Controle eficiente do quê, professor? De qualquer agente infeccioso. Então você faz uma prevenção, você já está ali no ambiente e você olha todo o rebanho e já faz uma prevenção e quando tem uma infecção, você já sabe qual é o animal e você retira ele para a quarentena. Então, o processo de intervenção medicamentosa ela é mais eficaz. Por isso que melhora e é um melhor processo de acompanhamento e possibilita prevenção, olha aí, ó. Intervenção medicamentosa eficiente, tá bom? Na tela, meu diretor, questão de número 3. A criação de cabra tem como objetivo a produção de alimentos.
de origem caprina. Dentre esses, nós temos carne caprina. Para a carne caprina tem sido desafios caprinocultura. Quais são os desafios? Meus queridos, para mim, meu diretor, olha só, eu sei que está escrito aqui, ó, baixo teor de gordura, não é isso? Característica sensorial suco. A carne do caprino, ela tem um teor de proteína, uma palatabilidade excelente, uma digestibilidade, concentração, gordura, né? A gordura é um teor de gordura baixo, mas é uma gordura de qualidade depois que passa por um processo de cocção. Mas alguém pode estar falando aí, tem um probleminha, carne de caprito, aquele pichu, não é isso? Tanto do cabra como de ovelha ou de porco. Isso é uma falha no manejo de criação, quando você vai tirar, você vai fazer o desmame, que é o setor juvenil e vai para a engorda. Porque na hora do desmame tem um procedimento que a gente faz para tirar esse pichu. Então, quando você come carne de carneiro, carneiro, a ovelha, quando você consome essa carne, ela tem uma palatabilidade, uma digestibilidade e um teor de proteína excelente. Se é tratamento, se é coisa de cheiro, odor característico, é uma falha em um determinado manejo. Claro que eu não vou falar agora aqui sobre esse manejo, porque tem lá suas especificações lá na frente, nas outras aulas. Tá bom? Na tela, meu diretor. Questão de número 4. Com exemplo de produtos advindos da criação de cabra, temos carne, leite, couro. Pessoal, carne, leite, couro, mas tem os derivados, tá, do leite. Derivados da carne também, processados. Tem o processado, ultraprocessado, minimamente processado. Também podemos aproveitar as fontes de insumos, que são bem valorizadas no mercado. Descreva os insumos. Estão aí, ó. Olha aí. Como fonte de insumo, podemos descrever a tripa, que é útil para o preenchimento de salsichas e linguiças, enquanto o esterco é ótimo para material para adubação no processo de melhoria do solo, revitalização do solo. 5. Quais são as recomendações quanto ao manejo das instalações e de nutrição para os caprinocultores de propriedades pequenas? Tais propriedades são indicadas para a engorda, e também reprodutores. Ou você vai fazer estruturas para engordar o animal, ou você vai fazer estruturas para você ter o rebanho reprodutor, macho e fêmea. Divisão de pastos, galpões, essas cabanas são os apriscos, tá, pessoal? Cabana aqui, ó, são os apriscos que eu tinha esquecido. Enquanto a alimentação recomenda-se incluir na dieta suplementos à base de grãos, farelos e também os volumosos de excelente qualidade. The last question. No sistema extensivo, os caprinos são criados soltos, no pasto, sem necessidade de instalações grandiosas, e são os usos de tecnologia na produção. Para isso, são utilizados animais de menor exigência nutricional. Mencione as vantagens. Fornece local para descanso, evitar que animais como o broto, fazer alternação dos piquetes, produção de pastagem, controle de animais e contaminação por verme. Para mim, meu diretor, meus queridos, o negócio foi rápido. Muito obrigado pela participação. Um beijo, até a próxima.